Olha só, assistam, para quem gosta dessa coisa de espiritualidade e ciência, vocês precisam assistir. Um se chama, em português, Ciência de Tudo, A Ciência de Tudo. É com o Stephen Hawking. E ali eles não economizam pra gente entender, poder visualizar o que é o universo, onde é que a gente está, o tamanho das coisas, as leis, como é que tudo funciona. Eles fazem uma costura entre... É o Stephen Hawking narrando, né, com aquela voz da máquina, e assim, coisas incríveis acontecem a cada episódio, né? Eu assisti 6, mas não sei se tem mais, depois vou pesquisar, mas enfim... encontrei por acaso, porque o meu marido estava lendo um livro sobre o universo, essas leis e tal, papapá. E aí eu adorei. Gente, não sei como é que eu não assisti antes. Vocês precisam assistir, é inacreditável, tá? E aí ele dá o lado totalmente científico da coisa, né? E o outro é Cosmos. Cosmos tá no Netflix, então é só entrar lá e assistir. É tão importante a gente não se fechar, né, e ficar aberto mesmo para todas as pesquisas científicas, e aí vai caindo a ficha de como os filósofos trouxeram as verdades, né? Eles foram, isso a Ciência de Tudo coloca, e é muito legal porque faz essa costura com a filosofia, com as pessoas que trouxeram antes do tempo as verdades e que depois a ciência foi provando. Só que as pessoas já tinham sido punidas ou queimadas ou excluídas ou julgadas. Então é pra gente começar a se perguntar que a ciência está avançando, mas ela ainda não avançou, né? Tudo. Claro, a gente tem muitas perguntas ainda sem respostas. E aí a minha pergunta para vocês se queimaram bruxos no passado, né, e julgaram mal pessoas que trouxeram verdades, né, como Copérnico, Galileu, Giordano Bruno, essa galera, essas figuras, essas ovelhas negras, esses transgressores foram mortos. E eu fico me perguntando qual é esse movimento hoje, né? Porque se a gente está falando de estrutura de ego, né, para ser manipulação do poder, enfim, para não se quebrar paradigmas, para se manter na zona de conforto, para não se evoluir. A gente está falando da Matrix, né, que ela quer se manter ali na mesmice da coisa, na aniquilação do raciocínio, na aniquilação do espírito. Então eu pergunto para vocês, como é que hoje nós ainda tão egóicos e tão dentro da Matrix, né? Quer dizer, a gente já está saindo, né, gente? Mas a maioria das pessoas ainda está dentro. E nós ainda temos muito ego aí para dissolver, né? Então, será que a gente não está ainda no mesmo movimento de fechar portas para aquelas pessoas que estão trazendo novidades, mas que pra gente hoje são coisas assim que não fazem o menor sentido porque a ciência ainda não comprovou? Sabe? Eu entendo que é delicado isso, porque você não pode sair acreditando em tudo, não pode ficar louco, né? Mas a gente precisa testar para ver resultados. A gente precisa se abrir para poder... Na verdade, a gente tem que evitar os preconceitos, né? E a gente... Não é só preconceito racial, preconceito de sexo, preconceito de etnia, né? É preconceito de crença, de mentalidade. Quanto mais aberta a pessoa, menos julgamento ela tem, porque ela mais sabe que os diferentes níveis estão aí mergulhados, né? E que o novo é o principal e não o velho, né? Então essas pessoas são enquadradas como loucas porque a ciência ainda não tem resposta, elas são diagnosticadas, elas muitas vezes são excluídas porque elas pedem para que o sistema, para que a estrutura se modifique, e a estrutura e o sistema ainda não estão prontos para aquilo, seja por interesse de poder, seja por qualquer razão. Então nós que não estamos lá no poder, nós temos que ponderar. A gente precisa parar de reproduzir as coisas sem pensar, porque a gente pode acolher essas pessoas, né? E essas pessoas podem... Porque, gente, é muito ruim a pessoa ser deixada de lado porque
ela tem uma mente mais brilhante, sabe? E hoje em dia qualquer um pode ser gênio, pensar bem, encontrar respostas, ter um cérebro, um pensamento rápido, ter uma boa capacidade de execução. Então a gente tem que acolher o diferente, porque o diferente traz em si riqueza, né? No sentido dessas crianças aí, crianças autistas, crianças diferentes com TDAH, pessoas que são bipolares, que, né, do grau 1, grau 2, grau 3, sintomas de mania, os sintomas da esquizofrenia, tudo depende. Então cada caso é um caso e a gente precisa se abrir, gente. A gente precisa se abrir, a gente não pode se fechar mais, tá? Então meu convite é que vocês assistam essas duas séries, porque é de uma riqueza, e o Stephen Hawking, ele é tão maravilhoso, é uma coisa impressionante o que aconteceu com ele, né? E como a missão dele se dá de uma maneira... ele é um cara que ele me inspira demais, e a todos nós, né? Óbvio que não só a mim, tá? Então vale muito, muito a pena para quem assiste o meu canal e para quem quer se engrandecer, né? Namastê.